Conexão Ciência. No episódio de hoje, vamos falar sobre o programa de pós-graduação em Ciência de Alimentos, do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Maringá. Entre vários projetos e linhas de pesquisas, o PPC desenvolveu um corante natural feito a partir da casca de beterraba. E para essa conversa, convidamos o professor Oscar de Oliveira Santos Júnior e sua aluna de mestrado, Larissa Navarro, os responsáveis por essa pesquisa. Professor, antes de falar sobre o corante natural, como são as pesquisas que vocês fazem no laboratório? Os projetos são voltados à área de sustentabilidade ou são pensados a partir de alguma problemática desse tipo? Nós temos linhas de pesquisas diferenciadas, né, mas todas as linhas, essa é a vertente principal. Então, ou utilizar algum resíduo para deixar o ciclo mais sustentável, ou se for um processo de extração, diminuir a quantidade de solvente tóxico, ou mesmo diminuir a quantidade de solvente utilizado, utilizar métodos que são mais rápidos, gastam menos energia, conseguir processos industriais também com essa vertente, né, que sejam mais rápidos, com um gasto menor energético, que sejam sustentáveis. Então, o programa tem uma ideia geral nesse sentido, por mais que são linhas de pesquisas diferenciadas, mas todas têm essa vertente mais cíclica, mais ambiental. Larissa, qual a importância de usar problemas do cotidiano e buscar soluções, trazendo essa realidade para pesquisas científicas? No geral, a gente consegue buscar algo que ia ser descartado, então não teria uso nenhum, o que muitas pessoas nem enxergam o potencial nesse produto, e a gente consegue trazer à tona esse potencial, e não somente é isso, né? A gente consegue, às vezes, encontrar muito mais antioxidante, muito mais propriedade naquilo que ia ser descartado do que aquilo que normalmente é utilizado. O que despertou o interesse de vocês por esse tema? De onde surgiu a ideia do projeto com a casca da beterraba? Na verdade, ela é muito rica e a gente conhece isso não somente pelos artigos, né? As pessoas antigas falam sobre as propriedades dessa beterraba e a gente consegue enxergar isso muito bem também na pesquisa. Então, acho que foi nisso, realmente, buscando um resíduo que seria descartado também pelo RU. Então, a gente teria já essa possibilidade de buscar esse resíduo ali. Com isso, traria uma coisa melhor, realmente, não somente para as pessoas no geral, mas nos alunos ali. A parte inicial, né, assim, complementando um pouquinho mais o que a Larissa falou em relação à ideia inicial do projeto, né, e a questão dos resultados, a gente tem uma linha de trabalho na ciência de alimentos, que eu faço parte, e também no grupo de pesquisa, que é o aproveitamento de resíduos agroindustriais. Então a gente busca, né, resíduos que poderiam ter esse potencial, né, de aplicação, que ainda não são utilizados na forma que poderiam. Quando a Larissa entrou no mestrado, a gente tinha a ideia de trabalhar nessa linha, que ela entrasse, e aí foi dado a questão dela buscar, né, em que potenciais resíduos poderiam ser aproveitados ali para o trabalho dela. E aí ela trouxe, né, a questão principal, que há uma legislação europeia que está barrando o uso de corante sintético. Né? De forma resumida, o que diz essa legislação? Se tiver algum indício de algum aditivo alimentício que possa trazer problema para o ser humano, então eles barram o uso disso, começam a se ter mais pesquisas para depois voltar a utilizar ou mesmo banir totalmente. E o corante vermelho sintético, houveram alguns estudos em laboratório que demonstraram o potencial carcinogênico desse corante em animais de laboratório. Então, assim, como houve esses resultados, parou de ser utilizado, né? Então a Comissão Europeia proibiu o uso dele nesse momento. Isso não veio para o Brasil ainda, mas é uma tendência. Normalmente, quando é banido em algum local, começam a ter estudos e isso vem para o Brasil. E aí a Larissa trouxe essa informação e a gente falou, bom, então une as duas coisas, né? A gente vai trabalhar com resíduo, vai trabalhar tentando substituir esse corante para algo natural, busca então algo que dê para mesclar. A gente tinha um trabalho de casca de jabuticaba que dá essa coloração meio próxima ao vermelho, mas queríamos algo mais novo. E aí a Larissa pesquisando falou assim, tem a beterraba, né, que tem essa coloração e tal, poderia ser utilizado. Então, beleza, onde que a gente consegue isso em grande quantidade? Aí conversando com a professora Adriana, né, que coordena a parte do RU hoje, ela falou, olha,
né, a gente tem, aqui é servido no RU a beterraba, as cascas vão ali para a parte de resíduos. Isso poderia ser uma forma de utilização, até pensando no RU futuramente, né, utilizar esses dados até para enriquecimento da alimentação, se for o caso, né? Vamos ver o que chega como resultado. E aí começamos, temos essa parceria ali com o RU nesse sentido, o pessoal fez a separação para a gente das cascas, e a Larissa pegou para trabalhar isso. E aí fomos vendo diferentes métodos de secagem, né? Então, assim, desde os que a gente considera como melhores, digamos, mas o custo para a indústria, né, ou para a pessoa que está em casa seria ruim, né? Não daria para fazer em casa e o custo para a indústria é alto, até os mais convencionais, que seria a secagem para a indústria em estufa, né, que já existe, e para a pessoa em casa no forno, para ela secar esse material, ou mesmo ao sol, se não tiver, né, um fogão. E aí a Larissa foi fazendo esses testes, comparamos o resultado sempre natural, né, com a parte seca em estufa, com seco em liofilização, né, seco naturalmente, enfim, como temos resultados, qual é o ponto melhor, né, o ponto de temperatura de secagem, tempo de secagem, a concentração dos compostos antioxidantes, e depois o próprio corante. Aí precisávamos aplicar em algo alimentício para ver se realmente dava certo, tanto a cor como o sabor. E aí foi onde ela resolveu aplicar em balas de goma, né, tipo fine, né, pensando em alimentação de bebês. Porque assim, o corante já é algo que pode ser, né, prejudicial para o ser humano, mas muitas crianças têm alergia, né, ao corante. E aí, então, testar na bala, né, de goma, que é algo que as crianças gostam, para esse corante natural. Então foi aí que ela pensou na bala de goma e fez os testes para isso também. Então ajustou a formulação para ser natural, ter um sabor agradável, né, ao paladar, e comparado com a formulação padrão, né, que é aquela já convencional, ter esse sabor muito próximo, substituindo o corante aí. E foi o que ela fez. Aí tivemos ótimos resultados. O trabalho ele foi submetido a uma revista internacional, ele passou pelo primeiro crivo, que são os revisores, né? Já veio um parecer favorável, mas com alguns ajustes de trabalho, a gente fez os ajustes necessários, mandou novamente, ele está sob avaliação. Assim, logo deve sair, né, o resultado oficial da publicação ali. A bala de goma, ela é um dos alimentos que mais realmente tem esse corante também, o eritrosina, então foi muito importante a escolha dela. A gente fez uma modificação para que ela ficasse adequada aos bebês, que nem o professor comentou. A gente não fez adição de açúcar, então a gente ainda conseguiu sentir mais ainda se esse corante faria realmente a diferença, porque o açúcar não mascarou, né, o sabor do corante. Eu acho incrível essa ideia de pegar um subproduto, ou melhor, coproduto, e pensar em uma utilidade para ele. O que significa para você transformar um resíduo em conhecimento científico? Complexo resumir assim, né? É isso que a ciência busca, né? Transformar algo que às vezes a gente não enxerga, não observa, mas está presente no nosso dia a dia sempre, mas a gente não consegue ver essa oportunidade de busca, de mudança, de inovação, realmente. De pegar uma coisa que a gente já está acostumada a observar e observar de maneira diferente. A ciência, acredito que busca isso na sua raiz, né? A gente pode observar na beterraba. Muitas pessoas consomem, mas às vezes a gente não consegue pensar numa nova possibilidade para transformar ela em um novo alimento, num corante, algo parecido. A área de ciência de alimentos é muito ampla e interessante, mas ainda assim há empecilhos. Quais são os principais desafios e oportunidades que vocês enxergam para a ciência de alimentos nos próximos anos? Eu acho que os desafios principais, cada vez mais a gente linkar aquilo que é pesquisado na universidade com o que a sociedade deseja, não pensar só na sociedade como algo distante, né? Então, assim, eu quero pesquisar algo que, igual a gente colocou do corante, né? Que vem numa questão de fora, de outro, né, de outro país e tal, e aí você vai pesquisar porque isso vai chegar no Brasil. Entendeu? Mas algo local. Então, assim, o que a nossa cidade, o que o nosso bairro, né, o que um local próximo está necessitando para linkar cada vez mais a pesquisa aqui também, né? Então, primeiro a gente resolve algo, digamos, no local próximo à universidade, e depois você vai expandindo isso. Eu acho que são desafios grandes da ciência de alimentos nesse sentido, né? Que nós, professores, conseguimos enxergar isso e colocarmos em prática
né, essa questão de melhorar cada vez mais a sociedade local também com a nossa pesquisa. E isso abre oportunidades gigantes, né, porque a parte alimentícia, como eu falei, cada vez mais a gente vai tendo públicos mais exigentes. Então, migrar a nossa pesquisa para conseguir algo para atender esse público é algo fantástico e é algo que abre caminho, abre portas para a ciência de alimentos. Então, a gente tem esse desafio, digamos assim. Então, criar novos produtos veganos, vegetarianos, para celíacos, para diabéticos, para pessoas que têm intolerância e outras vertentes que possam surgir, né, que ainda não tivemos busca nesse momento, mas que a gente consiga às vezes se antecipar, ou mesmo, né, alguém que tenha esse déficit, né, e queira produtos voltados a essa linha, né, que nós conseguimos ter esse contato e buscar, então, atender esse público também. Oscar, Larissa, tem algo que queiram acrescentar? A parte do curso em si, né? Então o curso de Ciência de Alimentos é um curso de mestrado e doutorado, onde, né, os alunos que adentram ali vão encontrar essa vertente que a gente comentou. Então todas as linhas de pesquisa estabelecidas são muito voltadas à aplicação, ou industrial, ou mesmo resolver algum problema, né, que a gente encontra na sociedade, né, como um todo ali, mas principalmente voltado a essa parte alimentícia. Como grupo de pesquisa, nós temos essa linha muito bem estabelecida, que é a parte de análise com resíduos agroindustriais. Então, não só as cascas, mas a gente trabalha com folhas, com sementes, com resíduos de pescado, enfim. Buscando, então, aproveitar o máximo de benefícios dessa matéria-prima que antes era descartada. Então, para voltar realmente para a indústria, para a sociedade como um todo, de utilizar o potencial máximo desses produtos ali. Perfeito. Agradecemos pela conversa e por agregarem tanta informação sobre o programa, a sustentabilidade e sobre pensar problemas reais, trazendo soluções com a pesquisa científica. Espero que você aí de casa também tenha gostado bastante desse bate-papo. O Conexão Ciência de Alimentos fica por aqui. Mas você pode explorar mais essa pesquisa na matéria Corante Natural feito com casca de beterraba, disponível no site do Conexão Ciência. Até a próxima! Conexão Ciência.